Está entrando no ar o programa Diálogo Ufológico. O seu programa de debate e entrevista ufológica na net, com a participação e comunicação de W Vital e Jorge Prima. Diálogo Ufológico, aqui pela Rede Guberta. Olá amigos da Rede Guberta, tudo bem? Saudações ufológica. Estamos de volta com mais uma temporada de entrevista aqui pela Rede Guberta. Na sequência teremos 3 entrevistas até o mês de julho, começando com a Cássia Faria, dessa entrevista agora. Depois entrevistaremos o pastor Eduardo Virgil e também o nosso amigo Léo Mack, autor do livro Jesus Cristo Extraterrestre. Mas antes eu gostaria de deixar um recadinho para vocês, falar sobre algumas coisas aqui relacionadas à Rede Guberta e à nossa rádio. Bom, quero agradecer o apoio do Camiseta da Hora, que forneceu a camisa para o sorteio dessa entrevista. Também quero agradecer a Mandarim por ter fornecido parte do nosso equipamento aqui para gravação. Tá? Mandarim, que é uma indústria de importação e comércio de produtos de informática aqui no Rio de Janeiro. O site da Mandarim é o www.mandarininfo.com.br. Também quero fazer um agradecimento especial ao nosso amigo Chico Penteado, que tem apoiado a nossa rádio, a Rede Guberta, e também tem contribuído para que a Rede Guberta continue a todo vapor, fazendo suas entrevistas e com sua programação no ar. Tá? Quero mandar um abração para o Chico Penteado e agradecer de coração a contribuição do Chico Penteado à nossa querida Rede Guberta. Quero te convidar para você visitar a nossa livraria. Na nossa livraria você vai encontrar livros relacionados à ufologia com um precinho muito bom. Lá você vai encontrar o livro do Chico Penteado, Conversando com os Reptilianos. Também vai encontrar o livro do pastor Eduardo Virgil. 2 livros do pastor Eduardo Virgil, que é o Ufologia à Luz da Bíblia, e o segundo livro do pastor Eduardo Virgil, Os Gafanhotos de Armadura Infernal. E agora, o mais novo integrante da nossa livraria, você também vai encontrar o livro do Léo Mack, Jesus Extraterrestre, volume 1, A Origem. Tá? O livro do Léo está muito bom, tem uma capa muito bonita, está com um precinho muito bom aqui na nossa livraria, tá bom? E você pode comprar aqui pelo PagSeguro, inclusive, onde você vai ter total segurança na sua compra. Caso a gente não entregue o seu produto, você vai ter o seu dinheiro devolvido sem estresse nenhum. Mas isso não vai acontecer, é claro, né? Assim que você fizer a compra, vai estar enviando o produto para você com a garantia do Guberta. Então não precisa se preocupar com isso. Até porque a gente depende dessas pequenas vendas para manter o nosso projeto em dia, né? O nosso site, a nossa rádio
E se você quiser contribuir para que a rádio e o nosso projeto possa continuar a todo vapor, você pode contribuir fazendo uma doação aqui para a Rede Gubef. É muito simples fazer a doação. Embaixo do play da Rede Gubef você vai encontrar um botão também do PagSeguro, onde você pode fazer uma doação de qualquer valor. Você estará ajudando a Rede Gubef a se manter no ar e estará ajudando o projeto do Grupo Ufológico da Baixada Fluminense a cada dia mais trazer mais novidades e mais conteúdo ufológico de qualidade para você. O livro do Léo Mack, Jesus Extraterrestre, volume 1, A Origem, você vai encontrar em papel, ou seja, o livro propriamente dito, e também vai encontrar na versão MP3. Tá? Você pode comprar o CD e, em vez de ler, você pode ouvir, né? Então, botar no seu MP3, levar para o trabalho e ouvir o livro. Tá? O livro está muito bom. É uma trilogia. Esse é o primeiro livro da trilogia. Logo teremos os outros dois. E eu tenho certeza que você vai gostar. Na mesma linha, temos o livro do pastor Eduardo Virgil, com a Ufologia à Luz da Bíblia, onde você vai ter uma explanação séria e embasada cientificamente do pastor Eduardo Virgil, falando da intervenção OVNI na Bíblia. Inclusive ele levanta uma questão a respeito da origem de Deus, né? Então você vai poder conferir isso no livro do pastor Virgil e também na nossa entrevista. Teremos uma entrevista aqui com o pastor Virgil. Essa vai ser uma entrevista inédita, vai ser uma entrevista com áudio e vídeo, ao vivo, tá? Depois vai para a nossa rádio e para o nosso site, tá bom? Então não perca e não deixe de adquirir o livro do pastor Eduardo Virgil. Está muito barato, tenho certeza que vai ser uma belíssima aquisição para a sua biblioteca. O livro Gafanhotos, a Armadura Infernal, é uma analogia que o pastor Eduardo Virgil faz na visão de João no Apocalipse, onde ele consegue explicar que os gafanhotos e armaduras infernais que se encontram na Bíblia, da visão de João, na verdade são aviões da Segunda Guerra Mundial. Então não perca também esse belíssimo lançamento do pastor Eduardo Virgil, mais uma vez com autoridade e embasamento científico e teológico. E, para finalizar, o livro do nosso amigo e querido Chico Penteado, Conversando com o Reptiliano, onde ele conta histórias, relatos bastante interessantes e experiência dele própria no livro, né? Então, se você ficou curioso para conhecer a experiência do nosso amigo Chico Penteado, compre o livro, tenho certeza que você vai gostar. Também é uma belíssima aquisição para sua biblioteca. Bom, gente, para finalizar, eu quero também convidar vocês a conhecer a lojinha de camisas do Gubef, a Gubef Store. Lá você vai encontrar camisas belíssimas, inteligentes, com estampas de qualidade, uma malha excepcional, tá? E camisas de cunho ufológico, tá? Lá você vai encontrar o ET de Varginha, lá você vai encontrar uma série de temas ufológicos famosos, inclusive, tá? Temos a Abdução Fatal, Internal UFO, Abdução, temos Abdução 2, temos também Invasão Alienígena, ET de Varginha, MIB, Gley, Viagem Estrelar, MIB 2, Chupa-Cabra, Star Trek, Disco, Enterprise, Frota de OVNIs e uma série de outras estampas muito legal, hein? Tudo em 4 vezes sem juros aqui na nossa lojinha no Gubef Store, tá bom? Então não deixe de adquirir e ter uma camisa personalizada com temas ufológicos para você, tá bom? Logo teremos o Gubef Store, reunindo todos os artigos do Gubef, as camisas e também os livros. Mais tarde estaremos adicionando novos itens, mas por enquanto ficaremos só com as camisas e os livros. A livraria e as camisas estarão todos eles reunidos em um único site, onde você vai ter pagamentos com cartão, boleto, transferência online e tudo, até os livros, parcelado em 4, 3, 12 vezes, quantas vezes você quiser. Então, não perca esse novo lançamento do Gubef, tá bom? É o seu cantinho ufológico na net, onde você pode adquirir produtos de qualidade e com o tema que você gosta, ufologia, tá certo? Então é isso, gente. Vamos parar de conversa fiada e vamos direto para a nossa entrevista com a hipnoterapeuta Cássia Faria, onde ela vai estar falando de abdução, regressão e vidas passadas. Tenho certeza que ela vai tirar suas dúvidas em relação a esses assuntos, tá? Espero que gostem e até o final da entrevista, se Deus quiser.
Olá, amigos da Rede GUBEF, estamos iniciando mais um programa Diálogo Ufológico e a entrevistada desse programa é a nossa amiga Cássia Faria. Ela é hipnoterapeuta, especialista em abdução, regressão e terapia de vidas passadas. Boa tarde, Cássia, seja bem-vindo ao programa Diálogo Ufológico. Boa tarde a todos. Agradeço o convite da Rádio GUBEF para esse nosso bate-papo. Espero poder contribuir com o ouvinte com as minhas informações. Ok. Cássia, esse é um tema bastante polêmico na ufologia, né? A prática do hipnotismo no tratamento, não sei se eu posso dizer isso, mas no tratamento de abduzidos. Você já é hipnoterapeuta há muito tempo? Você começou a fazer esse trabalho de hipnotismo, trabalhar com abduzidos ou supostos abduzidos há muito tempo, ou você começou agora a trabalhar com isso? Bem, eu na verdade a minha especialização é em hipnoterapia ou hipnologia. Qual é a diferença? A hipnoterapia você trabalha com a terapia e a hipnologia você faz a hipnose propriamente dita apenas. Então somente. Às vezes pode ser usada até como brincadeira. A gente acho que já viram algumas vezes na televisão pessoas fazerem hipnose em pessoas. Você põe a pessoa comer uma cebola achando que é uma maçã. Então esse tipo de hipnose show também é hipnologia. E você pode também usar no caso, por exemplo, substituindo a anestesia, né? Antigamente era uma ciência muito usada, uma paraciência, na verdade, muito usada. Não havia anestesia e era usado para todo tipo de cirurgia a hipnose, né? A pessoa entra em transe profundo e ela não sente a dor. Mas com o advento da tecnologia e a rapidez, o tempo é dinheiro, na verdade, então hoje essa ciência, essa paraciência ficou esquecida, apesar de que tem alguns dentistas que ainda usam isso, no caso de pessoas que não podem usar anestesia, então existe a hipnologia. E a hipnoterapia, ela entra dentro mesmo dos problemas que tem a ver com vidas passadas ou não, quer dizer, você pode estar trabalhando com regressão de memória. Então essa minha especialização foi aí que eu comecei a minha história lá nos anos 80. Só que, à medida que eu colocava as pessoas dentro da hipnose, regressão de memória até a barriga da mãe ou vidas passadas, eu percebia que as pessoas de repente não iam além, né? Começavam a ver ou adentrar em outros campos, tipo outras dimensões, e ter acesso e ter contato com outras, vamos dizer assim, entidades. Nisso eu comecei a me interessar por esse lado também, fui fazendo pesquisa com alguns cobaias, vamos dizer assim, que se prestaram a esse papel, e fui desenvolvendo esse trabalho, fui estudando, fui pesquisando. Naquela época pouco se falava ainda, aqui no Brasil pelo menos, a respeito de abdução. E foi assim que começou a minha experiência também no caso dos abduzidos. Ok, e você usa alguma técnica em especial para tratar os abduzidos? Na verdade não tem, é a hipnose. A hipnose ela tem assim, algumas técnicas que a gente chama de hipnose profunda, que é aquela de transe que a pessoa não lembra nada, né? E fica totalmente no controle do hipnólogo. Existe aquela que é chamada exoriana, que é por repetição a pessoa entra em transe. E existe a condicionativa, que é aquela que você vai condicionando ele na sua voz, algumas palavras comando, que a gente chama, palavras-chave, e a pessoa, dali um pouco, ela entra em transe, mas ela está consciente, ela vai lembrar de tudo, vai participar de tudo. Então, dependendo do caso, e isso eu só sei na hora que eu estou com a pessoa, na hora que eu estou tocando aqui, fazendo a anamnese, fazendo a consulta, é que eu vou perceber qual é a técnica que vou usar. E às vezes posso usar as três, e às vezes posso mudar coisa no meio do caminho, entendeu? Uhum. Então é muito de caso para caso. De como eu vou vendo o desenvolvimento daquela sessão. Você vai adaptando a técnica de acordo com o procedimento com a necessidade. Com a necessidade. O procedimento é basicamente esse que você falou mesmo, né? O procedimento
É claro que existem algumas diferenças quando a pessoa vem fazer uma hipnose, por exemplo, uma hipnoterapia, que ela vem para um determinado problema que ela tem. Então ela vai, vamos pesquisar o que? Um tipo de pânico, um medo, um problema, uma doença, problema de relacionamento e tal. Ela vem procurar, a hipnoterapia é uma coisa. Quando a pessoa vem procurar a hipnose para que a pessoa deduz que foi abduzido, quase sempre não tem esse feedback, não tem essa noção total, até porque se tivesse não precisaria fazer hipnose para lembrar, não é verdade? Isso. Então, a maioria não é consciente, ela tem resquícios dessa consciência, ou insights, ou alguns flashes, então ela vem especificamente para esse tipo, às vezes nem vem com a palavra abdução, mas vem que tem alguns transtornos. Às vezes a pessoa até confunde com um tipo de encosto, sei lá o que, coisas ligadas à religião. E que eu, na hora que vou fazer então a sessão, percebo que aquela pessoa, na verdade, ela passou por uma sessão de abdução. Entendeu? Então, e muitos que se acham que foram abduzidos, na hora que você entra dentro da sessão, você percebe que na verdade não foi abdução, e sim uma coisa, uma possessão, vamos dizer assim. Existe toda essa qualificação dentro da minha experiência. Né? Ok. Então, você só percebe o sintoma de um abduzido depois que ele senta no seu divã? Seria isso? É sim, porque uma coisa é o que a pessoa acha, pensa ou imagina, e outra coisa é a realidade, é aquilo que eu falo. Às vezes a pessoa vem e conta uma história, e eu falo assim, eu só posso te dar a certeza disso submetendo você à hipnose. Não tem como eu saber antes, isso aí seria achismo ou dedução, né? Então, e às vezes tem casos, por exemplo, que é holografia, né? A pessoa de repente tem realmente uma vivência de abdução, e aquilo foi tudo holográfico, foi feito da imaginação, às vezes foi feito por condução, ou seja, porque vamos falar agora dos nossos irmãos, eles têm toda uma tecnologia, a hipnose é o que eles mais usam, inclusive, então eles podem incutir na sua cabeça, né, qualquer história que eles desejem, você vai partir dali e achar que aquilo é verdadeiro. Aí as pessoas perguntam, mas como que na hipnose eu vou saber se aquilo é verdadeiro, se aquilo realmente foi chipado, vamos dizer, na minha cabeça, colocado aquela história dessa maneira? Essa resposta é muito tênue, entendeu? Vai depender muito da sessão, né? Do que a gente vai buscar na sessão e o mecanismo, as ferramentas que eu vou ter naquele momento para que possa comprovar para a pessoa que ela teve realmente uma sessão de abdução e não foi conduzido a entender que ele foi abduzido. Entendi. O tratamento de uma pessoa supostamente abduzida, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de tratamento? Não sei se é bem o nome, né? Tratamento. Antes de responder essa pergunta, eu quero voltar lá de novo, né? Uhum. Dizer mais umas palavras. Existe essa questão da hipnose, de colocar assim na cabeça de uma pessoa, ela ter participado de uma abdução, não só de frequências, de outras frequências, ou chamados irmãos extraterrestres, qualquer coisa, mas sim daqui mesmo, né? Humanos que já têm essa tecnologia, que trabalham em grupos, ou servem esses grupos de extraterrestres, que pode colocar isso na cabeça da pessoa, entendeu? Existem muitos mecanismos, mesmo aqui, entre nós mesmos, né? E muitos de seres que trabalham em várias vertentes, em várias frequências, que podem fazer uma pessoa, de repente, ter todos os sintomas de uma pessoa abduzida, e essa pessoa não foi abduzida, mas na verdade ela está sofrendo de um transtorno colocado por seres daqui mesmo que operam nessa frequência. Qual é o intuito? O intuito é criar o pânico e o medo. Isso daí é pelo que eu tenho percebido e pelo contato que a gente tem tido em outras, depois a gente vai falar sobre os contatos, porque a abdução em contato é uma coisa diferente. O que vem sendo passado é que é isso, que essa coisa de abdução é uma coisa que vai crescer muito, as pessoas achando que tem muitas experiências nesse sentido, e que tudo isso é uma manipulação para gerar mesmo medo nesse momento.
Você me perguntou, né, como é o tratamento. Se qualquer pessoa pode ser submetida a esse tratamento. Qualquer abduzido, no caso, né? No caso, por exemplo, a hipnose, na minha experiência, eu não consigo trabalhar com pessoas que tomam remédio de tarja preta, aqueles remédios de controle, assim, quem tem problema de depressão, quem faz uso de Rivotril, por exemplo, remédios que tem a ver com transtorno do pânico, depressão, etc. Normalmente a hipnose ela não funciona nesse caso. Até a pessoa pode parar de tomar durante uns dias, aí funciona. Então, aí já reduziria, vamos dizer, o número de pessoas que podem ser submetidas à hipnose. Mas também... Inibidores também, inibidores de apetite, coisas que mexem diretamente no psíquico, né? Então, aí não funciona, a hipnose não vai funcionar naquele momento. Também não é aconselhável fazer em pessoas que têm problemas de depressão alta e cardíaca. Eu estou falando pelo lado físico agora, pelo nosso lado. Tirando fora isso, qualquer pessoa, estando bem fisicamente e estando bem psicologicamente falando, quer dizer, sem estar fazendo uso de nenhum psicotrópico, ela pode ser submetida à hipnose, sem problema nenhum. Ok. E, Cássia, na experiência que você já teve com alguns abduzidos, todos os casos foram traumáticos? Então, é outra experiência que eu tenho muito pouco. Eu vejo muita literatura por aí falando em coisas muito feias, muito traumáticas, muito... Mas o que é que eles passam, assim, nas experiências que eu tenho, que eu converso com eles e quero saber o porquê das coisas. E eles me disseram o seguinte, existe uma coisa chamada frequência. Frequência, energia, vibração, aura, sei lá, cada um dá um nome que deseja. Essa frequência atrai, o seu raio de frequência atrai o similar. Então, você, se estiver numa frequência, ou você pensa muito, né, e vê muito, fala muito de assuntos tipo de abdução e coisa lá, você entra nessa frequência, você é candidato. Ou então, aquelas pessoas bem lá do meio do mato, que não tem nenhuma informação, que está alheio a tudo, e de repente essa pessoa pode ser interessante para eles, e nesse caso, eles normalmente, na minha experiência, usam mais a nível de fazer experiência física mesmo, genética, e essa experiência é feita e depois repassada para os governos, para o nosso planeta mesmo, como tecnologia, quer dizer. Porque eu perguntei, por que vocês vêm aqui, interesse, já que são superiores, tecnologia superior, que interesse tem você pegar um corpo de um ser humano, ir lá e mexer no cérebro, mexer ali, não sei lá e tal. Qual é o interesse? Né? Então eles disseram que o interesse é esse, que eles fazem toda essa engenharia genética para repassar toda essa sabedoria para os nossos cientistas, nosso governo e tal. É nesse sentido. E quando existem os casos de violência física, até sexual, o que eles têm me passado é que essa é o raio de frequência daquela pessoa. Então, eles fazem como se fosse uma coisa tipo escárnio, brincadeira, ou sei lá o quê. Nesse sentido, entendeu? E aí seriam considerados, vamos dizer assim, os ETs do mal, né? Eu não tenho essa divisão, né? Na minha experiência, eu não vejo dessa maneira. Eles lidam com o ser humano exatamente como o ser humano é. Deixa eu ver se eu entendi, Cássio. Você está me dizendo que o abduzido, o camarada que passa por uma experiência de abdução traumática, só passou por essa experiência porque é um camarada que atrai coisas ruins, é isso? Tudo a frequência. Uhum. Em todas as dimensões, vamos dizer assim, você atua numa frequência. Então, você vai atrair para a tua vida, para o teu raio, para tudo que está em você, exatamente aquilo que você pensa ou cria, vamos dizer assim, né? Então, você atrai aquele tipo de coisa.
no entendimento que eu tive, não só da abdução como contatado, é mais ou menos trazendo para a nossa realidade isso. Por exemplo, uma pessoa não sofre uma violência se ela não atraiu para sua vida aquilo. Assim, eu tive a compreensão que numa situação muito que acontece na vida da pessoa de violência, não tem nenhum, vamos dizer ali, não tem nenhum inocente naquela história, entendeu? Tanto um atraiu o outro, né? Então a pessoa, ou medo, né? A pessoa tem muito medo de uma situação, então ela cria aquilo na cabeça, vai criando aquele padrão, né? Que ela acaba atraindo para o seu raio de influência, para o seu entorno aquela situação. E isso vai em todas as outras dimensões, não tem diferença. Entendeu? Então, se é uma pessoa muito ligada à sexualidade, ou ela tem desvios sexuais, ou ela tem... ela pode, não é que ela vai ser, mas ela pode ser abduzida por seres que vão fazer com ela algumas coisas que ela tem até no inconsciente dela, às vezes como fantasia, ou até por medo mesmo, e acaba concretizando aquilo. Entendi. Mas aí, voltando a esse ponto, um exemplo, o camarada que passa por uma intervenção cirúrgica, por exemplo, tá? Uma intervenção traumática, né? Independente dele ser bom ou ruim, ou independente dele ser mais ligado à sexualidade, ou dele ser mau, essa intervenção não seria traumática para esse abduzido? Porque eu entendi duas coisas. Uma coisa é os ET perceberem que o abduzido, ou o camarada que está sendo abduzido, seja de uma índole ruim, e quererem, inclusive, sei lá, até quererem fazer justiça com a própria mãos. Às vezes não é nem por isso, não, porque eles não têm esse julgamento. Às vezes é mais por brincadeira. Por brincadeira? Por escárnio mesmo, entendeu? Eles fazem isso como, é assim que você vê, então, a gente, ou então, é assim que você quer e tal. E é mais nesse sentido, vamos dizer assim. Não seria no sentido de ser justiceiro, não. Ah, tá. Tá? Entendi. Ok. Como você sabe, Cássia, que um cliente não está fantasiando na hora da sessão, como você pode dizer pra gente que o seu cliente que foi abduzido ou que está revivendo uma situação aí no seu divã, né? Acho que eu posso dizer divã, né? Não é isso mesmo? Ele não está fantasiando por consequência de uma experiência, sei lá, que ele trouxe da infância, ou realmente por uma experiência de abdução legítima? Então, a hipnose, para quem não conhece, pode pesquisar um pouco na internet, a pessoa, ela fica sob o comando do hipnólogo. Então não há como a pessoa, ela conduzir a situação. Ela não tem como, naquele momento, nem criar e nem imaginar nada. Ela não tem essa capacidade. Tanto é que ela, se eu falar abre o olho, ela abre. Se eu falar fecha, ela fecha. Se eu falar anda, ela anda. Ela fica sob o meu controle. Então ela não tem naquele momento a capacidade de inventar nada. Ela pode chegar inventando, contando a história que viu. Até aí ela pode ser tudo imaginação. Mas na sessão, submetida à sessão, ela não tem condição de inventar nada ali. E as histórias que vêm, às vezes, são histórias assim, com vivências, né? Muito interessantes, às vezes, como você diz, traumática e tal. E tem coisas que a pessoa nem sonha que existem. Então, uma pessoa não pode imaginar uma coisa que ela não conhece, que ela nunca viu, né? E isso, na sessão, o hipnólogo, ele pode constatar facilmente, além de saber dos recursos da técnica, né? Que você tem, que a pessoa não tem controle. Enquanto eu não falar para ela, acorda, e der a palavra comanda para ela acordar, ela não vai acordar. Então, ela não tem... O que pode, sou eu, como hipnólogo, conduzir a conversa. Entendeu? Eu posso conduzir a conversa, não mudar a experiência dela, porque o hipnólogo não tem como mudar a experiência vivenciada. Mas eu posso fazer ela entender aquela experiência de maneira diferente. Posso fazer a pessoa ver de maneira diferente.
entendeu? E então isso é muito usado no caso da hipnoterapia mesmo, que no caso de regressão de memória, quando tem algum problema na infância, tudo, que a criança presencia alguma coisa traumática, você volta lá, você não tem como tirar aquilo, apagar aquilo da memória da pessoa. Você tem como fazer a pessoa ver ou sentir aquela coisa de uma maneira diferente, menos traumática, menos sofrimento. Então, eu posso, naquela pretensa abdução que ele vem, que ele acha que tem, de repente vai lá, eu confirmo que é realmente abdução. Só que ele trouxe para a vida dele atual um trauma muito, muito grande, uma coisa que está interferindo demais na vida dele. Então, junto com ele, né, e aí vai algumas perguntas que eu já vi do telespectador, como é que funciona nesse caso, do telespectador não, do ouvinte, desculpa, do ouvinte, de você atuar aí com a terapia. Quer dizer, você vai fazer aquela pessoa, não de rever tudo aquilo lá, ela vai rever tudo, mas ela vai ter uma compreensão daquele momento, tá? Ver de uma maneira diferente e não experienciar aquilo, mas não trazer para a tua vida atual aquele trauma. Uhum. Para interferir, porque na maior parte das vezes o intuito é esse mesmo, né? Te traumatizar, te deixar com medo, porque aí você fica presa fácil. E na hora que eles fizerem de novo, eles vêm lá e pegam você de novo. Tanto é que um abduzido não é abduzido uma vez só. E é até uma coisa que é genética, passa de pai para mãe, para filho, vai passando, né? Porque aquele medo vai ficando. É isso que eu falo da frequência. Uma coisa que passa de geração para geração. E vai indo. Então, essa experiência que eu tenho também de consultório. E aí a pessoa fica uma presa fácil. Porque esse que é o intuito, né? Vamos chipar. Eu pessoalmente nunca vi nenhum chip. Eu vejo exatamente esse tipo de manipulação. Quer dizer, o cara ele tem o poder da hipnose, ele registra uma coisa na sua cabeça e acabou. Você ficou presa fácil. Para qualquer momento ele vai te manipular. Reprogramado. Exatamente, você foi reprogramado. Não tem necessidade de colocar uns fala-chip etérico. Não precisa dessa tecnologia. Não existe isso. Não precisa disso. A tecnologia deles é muito mais avançada. Né? Então, o poder da telepatia, da indução, da reprogramação, isso aí está até pequeno para eles. E aí, você fica programado e fica à mercê dele, entendeu? Então, o hipnólogo, ele entra com a mesma ferramenta lá que foi usada, né, para poder fazer você sentir menos os efeitos daquela programação, entendeu? É esse que é o trabalho que é feito no abduzido. Ok. Então, independente de ele estar mentindo ou não, no momento da abdução, a máscara cai, né? Ele fica totalmente despido pro hipnólogo. Com certeza. É a hora da verdade. Uhum. E aí, muitas das vezes, a mentira deve servir até para poder disfarçar o trauma, né, que ele sofreu numa suposta abdução, né? Eu não Exatamente. Sei. Exatamente. E às vezes existe também, e aí eu vou falar o meu lado científico, né, meu lado que eu sou formada em psicanálise. Eu vi alguns ouvintes me chamar de doutora, eu não sou doutora, tanto em hipnoterapia, hipnólogo como a psicanálise, são cursos técnicos, eu sou uma técnica, e não sou doutora, mas existe uma coisa chamada esquizofrenia, que é uma coisa que vem crescendo demais entre nós, entre jovens. Eu não sei se o momento planetário, o que está acontecendo, se é muita informação virtual, se é muita informação. Você vê as pessoas brincam de repente no videogame, depois sai matando todo mundo, aquelas, né, atirando, essas coisas. O nosso cérebro, ele não sabe registrar o que é virtual, o que é real. No nosso cérebro, tudo que é informação passa a ser real. Então, existem muitos casos, não só na parte da ufologia, como também na parte da ufologia esotérica, vamos dizer, espiritual, do pessoal que viaja na maionese. Gente que afirma categoricamente ter experiências disso, daquilo, sofre, e casos, às vezes, de esquizofrenia, às vezes leve e às vezes aguda.
que vem crescendo muito. Então, isso também é uma coisa que só posso ver na hora da sessão. E aí tem que ser feito um trabalho junto com o psiquiatra. Na verdade, mesmo os abduzidos, aqueles que foram realmente abduzidos, e os que são esquizofrênicos, vamos dizer assim, que sofrem de esquizofrenia, ambos têm que ser tratados com psiquiatra. Entendeu? Porque em determinado momento vai ser necessário entrar com a medicação. Então um abduzido crônico precisa de medicamento. Não tem jeito. Chega uma hora que ele não consegue. Se ele não superar e não se submeter a todo momento a ficar à mercê disso, não quebrar essa cadeia, vamos dizer assim, que às vezes é até hereditária mesmo, se ele não conseguir quebrar isso junto com o hipnólogo, né, ele tem que ser tratado com psiquiatra e vai tomar remédio o resto da vida, com certeza. Ele vai ter surtos, ele vai ter transtornos obsessivos, todo tipo de transtorno, obsessivo compulsivo, bipolar. Bipolar, então, é impressionante. Então, e acaba que o transtorno bipolar, quando ele não entende essa energia, né, ele vai automaticamente para o alcoolismo. E quando não é alcoolismo, ele vai para as drogas. Isso vai acontecer muito entre os jovens hoje, né? Porque muitos deles vêm para esse momento planetário, é isso que eu te digo, e não entendem, às vezes vêm dentro de uma família que não sabe orientá-los. Então, eles não conhecendo isso tudo, essa energia toda e tudo que acontece com ele, às vezes, ele acha que está louco, então, sei lá o que, e ele acaba procurando nas drogas mesmo, né? E para poder soltar toda essa loucura, ou fugir até de tudo isso, né? Que ele vê, sabe, percebe e não consegue fazer com que as pessoas que estão do seu lado entendam o que ele está querendo dizer, ou o que ele pensa, ou da maneira que é. É muito complicado essa situação, entendeu? De saber, porque a pessoa, de repente, ela passa de uma experiência realmente extracorpórea ou extraterrestre lá, e não consegue uma explicação aqui, ou não consegue alguém que possa direcioná-lo, ele acaba uma hora ou outra acaba caindo nas drogas, ou vira fanático, ou um fanático religioso, ou um fanático em qualquer outra coisa. Mas ele acaba desenvolvendo uma compulsão, entendeu? Para poder conviver com aquela energia, ou aquela coisa que ele não consegue explicar. Mas eu tenho que fazer uma pergunta a você. É uma pergunta que eu acho que todo hipnólogo deve detestar, né? Que é a seguinte: existe alguma possibilidade do cliente ser sugestionado pelo hipnólogo? Totalmente. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Que ele possa sugestionar e colocar, aquilo que eu te falei. E os outros lá fazem usando esse recurso, o recurso da hipnose, e depois a pessoa não lembra nada, por exemplo, no caso do abduzido, é a mesma frequência. Então, é lógico que eu posso, numa determinada sessão, incutir aquilo na cabeça da pessoa, mas não tenha dúvida. Mas veja bem, se você está dentro de uma coisa que você acredita, que você tem um trabalho, que você é um pesquisador, que você também aprende com o seu cliente, eu tenho que falar cliente, porque paciente só a medicina ortodoxa, então eu estou aprendendo também com aquilo, eu estou querendo saber também, para mim é experiência. Que graça teria eu inventar uma história lá pro cliente, nem ele ganharia, nem eu, na verdade. Com certeza. Mas que existe a possibilidade é total. Uma pessoa hipnotizada, tem gente que fala assim, não, mas a pessoa não vai falar, se eu falar para ela se joga aqui do prédio, ela não vai se jogar não, porque existe um mecanismo de defesa cerebral que vai proteger aquela pessoa, o outro fala que é anjo da guarda, ou então não chegou o momento da pessoa, mas nada a ver. Se a pessoa tiver numa frequência, de novo a frequência, uma pessoa que já tem uma síndrome do pânico, toma um remédio, já vive na dependência de alguma droga, alguma coisa, e acontecer de pegar a hipnose e eu estar no comando, eu posso falar, se joga do prédio, que ela vai se jogar. Então, é uma ferramenta muito poderosa, por isso, que quando uma pessoa vai se submeter à hipnose, ela tem que ter consciência, né? Que nem quando vai fazer cirurgia plástica, as pessoas não falam, cuidado, vai lá, observa se é mesmo cirurgião
clássico, tem que olhar a experiência da pessoa, a vida. Credenciado. Pode ser uma pessoa que começou ontem assim, eu ficaria preocupada, entendeu? Então, eu acho que é por aí, né? Discernimento. A pessoa tem que ter discernimento e ver onde que vai entregar a sua cabeça. Ok. Mas existe hipnólogo que consegue, sei lá, criar todo um roteiro para poder... Para ganhar dinheiro, notoriedade, né? Vender livro. Pode existir isso, né? Ah, com certeza e tem. Né? Cássia, qual foi o caso mais espantoso que você já teve no seu consultório? Para falar a verdade, eu não tive muitos casos. Eu sempre vi com muita naturalidade tudo, né? Tanto, vamos dizer, os do bem como os do mal, eu converso com eles na boa. Uhum. Né? Eu sempre converso, porque é aquilo que eu te falei, eu não acredito nessa coisa do bem e do mal. Tudo é experiência, tudo é aprendizado, tudo tem um porquê e isso é que me é explicado. Mas a que me surpreendeu mais foi uma das últimas que eu fiz, né? Que de repente a pessoa sempre achou que tinha sido abduzida e tem a história e tal, conhece, várias pessoas conhecem, inclusive no meio ufológico, não posso dizer quem é a pessoa porque ela não me permitiu. Mas, de repente, numa sessão de hipnose, fazia hipnose com outra pessoa e tal, e de repente veio parar nas minhas mãos e vai submeter a pessoa, e de fato a pessoa não é um abduzido. Na verdade, ele é um ser que usa o macacão biológico, né? Mas ele está aqui a serviço, e é chamado por esses seres que também diferente, um ser que eu nunca tinha tido contato, que são os insetoides. Eu não tinha tido ainda contato com ele. E de repente, conversando com ele, ele me disse que a pessoa em questão, ela funciona como uma câmera, que eles veem todo o que está acontecendo no nosso planeta e tal, através dos olhos dessa pessoa. E essa pessoa, por estar justamente na tal da frequência, que é muito grande, dentro de um corpo biológico, a frequência não aguenta a energia e essa pessoa tem muitos problemas metabólicos, tem problemas de saúde, todos os tipos, desde da unha até o cabelo da cabeça, tem problemas, todos os problemas metabólicos, porque não aguenta, essa energia não aguenta. E que essa pessoa não tem vida própria, assim, ela vive dentro do assunto, então em determinado momento sempre está fazendo assim, a tal da vigília, que põe à disposição, e na vigília não acontece nada, ele não vê nada e tal, mas percebe que tem alguma coisa diferente. Claro, justamente ele não lembra, né, do que acontece, mas toda vez ele é deixado ali, o corpo dele biológico é deixado ali, ele é levado para a nave ou para algum lugar, onde ele recebe toda a instrução, né, do que ele tem que fazer aqui, e ele vive assim, como essa câmera, só que depois ele não lembra. E aí o ser falou para mim assim, e você é que vai, ou o hipnólogo, no caso você, é que funciona como essa ponte. E você só vai ter acesso àquilo que você pode ter acesso. Você não vai além, né? Eu não vou além, porque logicamente comecei a fazer um monte de perguntas e ele não me respondia. Porque você só pode ir até onde você pode ir, assim como ele também só pode ir até onde pode ir. Porque o ser humano, a nossa mente racional, ela não tem condições ou capacidade de aguentar tanta informação, entendeu? Uhum. Então, é só quando você está num outro plano, ou aí ele está fora do corpo físico, onde ele é ele mesmo. Então, é que ele recebe todas as informações e opera aqui, mas opera pelo corpo humano, mas ele não lembra, mas ele vai fazendo o que tem que ser feito. Não é muito, na verdade, porque é o que eles disseram, você é uma câmera. E assim como ele, tem muitos aqui. Esses seres são do bem? Totalmente do bem. Totalmente do bem. Eles falaram sobre o planeta nesse momento, fizeram falaram algumas coisas, vamos dizer assim, a palavra previsão, não gosto muito disso, mas falaram algumas coisas nesse sentido.
que eu também não tenho a liberação para falar. E foi então essa experiência que mais me impressionou, porque a gente tem os casos assim, do abduzido que vai, do contatado e tal. Agora, um ser humano que está travestido biologicamente, que por baixo dele tem um outro ser que é uma câmera desses seres, isso para mim realmente foi a novidade. Uhum. É um infiltrado? Infiltrado, exatamente. Um espião não, né? Eles chamam de câmera. Uhum. Entendeu? E que a pessoa sempre achou que era abduzido, se achava um reptiliano, mas que eles colocam isso na mente dele para que assim seja, porque assim ele fala as coisas que ele como humano entende e conhece, e fala para as outras pessoas também a mesma coisa, que é mais fácil as pessoas aceitarem o reptiliano do que aceitarem os insetoides, né? E é estranho para nós. Então nós estamos acostumados, você vê como a coisa toda é conduzida, nós estamos acostumados a ver os greys, nós estamos acostumados a ver reptiliano, estamos acostumados a ver os nórdicos, mas tem coisas que a gente não está acostumado, ou então ninguém fala. Então o que acontece? Eles se travestem, vamos dizer assim, ou passam essa informação para o abduzido como sendo uma coisa que ele entende. Para aí, de novo, eu te digo que entra o lance da frequência. Aquilo que eu acredito. Aquilo que até onde a minha cabeça suporta falar, ou entender, ou registrar. Então eu fico parado ali. Então a pessoa achava que era abduzido, reptiliano, que era um reptiliano, e buscou informação sobre isso. Hoje discursa muito bem a respeito de tudo, mas de fato não é a realidade. Entendi. Cássia, você até então já teve quantos casos de abdução no seu consultório? Casos de abdução verdadeiro, né? Uhum. Tem muita coisa que aparece que não sei. Não tenho assim, são 20 anos, eu não tenho como te precisar isso. Foram muitos diversificados, se for quantificar, não sei te explicar. Eu tenho 20 anos de experiência, não saberia te dizer. Eu saberia te dizer que o número de contato é maior do que de abdução. Mas é muito corriqueiro você receber isso no seu consultório? Existe uma frequência muito grande? Não, porque em determinado momento da minha vida, e esses que estão fazendo comigo agora, que andaram me procurando a partir de uma pessoa que eu fiz no meio ufológico, começou a voltar muito. Eu tinha casos que eu fiz, você deve conhecer, e que eu participava dos grupos de ufologia do Paulo Aníbal. Uhum. Então naquela época a gente aí eu vi que começou a vir muita procura, eu cortei, comecei, me dediquei só à hipnoterapia e parei com a hipnose. Entendeu? Porque também vinha muito caso disso daí, vinha muita imaginação, muita coisa, e eu falei, gente, eu vou perder muito tempo aqui, não tô vendo muita importância, porque os casos não eram verídicos, né? Então eu falei, bom, eu vou continuar aqui, e parei de atender. Mas aí depois, tem um tempo pra cá, começou a surgir aparecer novamente, aí eu resolvi novamente atender então aqueles que... Alguém me disse assim, tem muita gente com esse problema, gente do meio ufológico, tem muita gente com esse problema de abdução ou transtornos que possam levar a isso, e é gente que está abandonada, entendeu? Da sua sorte. Então, se ninguém quiser fazer, o que vai acontecer, né? Exatamente, falei, isso que eu ia te perguntar, né? Porque... Exatamente. Então eu falei, bom, então é uma responsabilidade minha, porque se é uma ferramenta que eu desenvolvi, porque existe muito, logicamente, hipnoterapeuta, mas especializada em abdução, não, né? Eu tô até no ranking, sabia? Falta profissionais nessa área, né? Eu tô num ranking lá do professor Mário Rangel, ele me colocou no ranking, até foi por isso que eu fui muito procurada. Uhum. E aqui no Brasil, acho que são 40 e poucos que são especializados em abdução, mas eu também não os conheço um ou dois só. Esse é um dado importante. Você me disse que tem 40 hipnólogos que trabalham... Pela relação do professor Mário Rangel, nós temos, nos Estados Unidos são 80 e pouco, aqui são 220 no mundo. Uhum. Eu estou nessa relação. Eu conheço só 3 aqui, né? Conheço o Mário. Uma relação. Eu até fiquei preocupada muito, né?
entrar nessa relação, porque, sabe, as pessoas que mexem com essa área não estão bem vistas pelo governo. Né? Uhum. Então, mas tudo bem. Me parece que o Stanka também trabalha com hipnotismo, com esse tipo de terapia. Eu, para falar a verdade, não conheço muito. Uhum. Né? Eu conheço a Gilda Moura, e que está mais dentro da minha linha, vamos dizer assim, porque a gente tem, logicamente, a linha ufológica casuística e tem a esotérica, que é mais o meu caminho. Né? Então, e a doutora Gilda Moura também, que é lá do Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo, eu também não conheço. E, segundo a informação, tinha um, mas parece que ele também não está mais aqui, entendendo? Eu falei, então, realmente, essas pessoas estão meio jogadas à sorte, e agora eu estou aqui, né? E quem quiser aqui em São Paulo me procurar, meu trabalho é virtual, quer dizer, eu atendo virtualmente, muitas pessoas perguntam para mim também se isso funciona, e eu digo para você que o que vale é a experiência do hipnólogo, o que vale são as palavras comando e a técnica, não importa se eu esteja presencialmente ou não. Tanto é que os últimos que eu tenho feito dentro da ufologia, mais ligado à ufologia, foram virtualmente. Então não tem diferença. E assim sendo, eu posso atender o Brasil, e é o que eu tenho feito, atender não só com a hipnose, mas também com a terapia de regressão e tudo. O Brasil todo e fora do Brasil, e os irmãos portugueses também procuram muito. E assim eu pude abrir o leque, né, de atendimento, e eu estou aí, né, à disposição de quem realmente foi abduzido, ou acha que foi, ou tem os sintomas. Hoje a gente já tem bastante literatura a respeito disso, no Google também. Né, então, estou aí. Deixa eu ver se eu entendi. Você faz o tratamento virtual pelo Skype, por algum outro software? Como é que é isso? Pelo Skype. A pessoa só precisa ter o fone nos dois ouvidos, com o microfone. Uhum. Se deitar melhor, se puder deitar é bom, se não, pode ser na cadeira mesmo, não tem problema. É o que eu te falo, a hipnose é hipnose. A hipnose é técnica. Uhum. E logicamente tem a ver com o tom da voz, a entonação, uma série de coisas. E a pessoa que faz isso, ela faz... Tanto é que, por exemplo, a pessoa que se submete à hipnose, vamos supor que fosse fazer uma brincadeira, com as palavras comando, e a pessoa se submeteu a primeira vez, ela entrou, beleza. Eu posso mandar para ela um e-mail com a palavra comando no e-mail, sem ela saber que aquela palavra é comando, e ela vai entrar em transe. Isso quer dizer que você pode me hipnotizar nesse exato momento? Não, antes tem tudo um trabalho a ser feito. Depois que você fez a primeira vez, isso que eu tô falando, entendeu? Uhum. Depois que você já ficou preso a mim, vamos dizer assim, né? Uhum. Que é a palavra que o hipnólogo usa. Quer dizer, depois que você entrou a primeira vez, aí qualquer momento que eu falo aquela palavra, você vai entrar em transe. Uma experiência interessante essa, hein? Gostaria, inclusive, de registrar isso. Sei lá. Ainda pode registrar. E eu tô falando em nome de mim e todos os hipnólogos que existem, né? Não é verdade? Porque essa é a verdade, né? Então, aquilo fica registrado. Então, é até interessante, porque às vezes você tá brincando em grupos, assim, que eu faço brincadeira, e de repente eu falo uma palavra comando qualquer, e de repente a pessoa cai não, ela abaixa a cabeça assim e dorme na mesma hora, né? Então... E às vezes sem perceber, você está falando a palavra, que é palavra comum, pode ser uma palavra qualquer. Mas aí a pessoa de repente cai assim, opa, precisa a palavra. E é assim mesmo que funciona. Mas, Cássia, todo indivíduo ele é fácil de ser hipnotizado. Eu vi estava vendo um desses casos de hipnotismo show que você citou logo no início da entrevista, na televisão. Eles faziam um teste na plateia e alguns conseguiam ser hipnotizados e outros não. Meu amado, televisão é uma coisa, principalmente que é ao vivo, ou mesmo que não seja, televisão não pode dar errado, não é verdade? Exatamente. Você é um homem da mídia, você sabe que tudo é feito antes, né? Claro, a pessoa não vai chegar lá e pegar qualquer um lá e falar, vem aqui, vou te hipnotizar e vai acontecer. Não, tudo é feito antes. Mas por que é feito antes? Porque o cara não tem tempo, amado. Todas as pessoas são hipnotizadas, mas existem graus. Ah, sim.
Entendeu? Umas com Então, mais ele não facilidade pode e outras. arriscar lá, chegar o pior que tem, o programa é ao vivo, levar o programa inteiro pra hipnotizar a pessoa. O Tá. que acontece? Então Você pode todas as hipnotizar pessoas. um em 1 minuto e outro em 1 hora. Entendi. Ele não vai arriscar, mas todos são hipnotizados. Outras são mais sugestionáveis e outras não. É isso. Na verdade é assim. Se você é muito... Você é hipnotizado... Olha o que eu vou falar agora. Então, todo mundo acha que a pessoa hipnotizada é o fraquinho. Eu sou fraquinho, sugestionado, ele vai fácil. Pelo contrário. A pessoa que se submete à hipnose e que entra fácil, vamos dizer assim, ela também hipnotiza fácil. Entendi. Ela tem o poder. Entendeu? Inclusive, por exemplo, eu hipnotizo a mim mesmo. Se eu falar, tal, lá, nem vou falar agora, porque tal, e acontece comigo mesmo. Eu e mim mesmo. Porque você é o seu maior hipnólogo, porque a sua voz, ela tem um poder muito grande sobre você. Entendeu? Você é o seu maior hipnólogo, por isso que eu te falo a respeito de muita coisa que a pessoa, ela se autossugestiona e se hipnotiza. Né? E passa a acreditar aquilo sendo verdade. Né? Então, a sugestão da própria voz, ou do próprio pensamento, que tem a ver também com a entonação da voz, a própria pessoa pode se auto-hipnotizar. Aliás, qualquer um pode se auto-hipnotizar. Então, todos são hipnotizáveis com graus de dificuldade. Agora, mas o cético, esse é o mais difícil de hipnotizar? Pelo contrário, esse é o que vai mais rápido. Porque ele fica tão preocupado em questionar, ele fica tão preocupado de se armar contra aquilo, que o hipnólogo pega fácil ele. Uhum. Entendeu? Ele pega fácil no comando. É muito interessante isso. Então não tem a ver com credulidade, com crença, com filosofia, se é muito ou não racional, se acredita ou não, nada a ver. Isso aí é uma coisa que não dá para explicar. Na verdade não tem uma explicação científica. Às vezes eu falo com uma pessoa, claro, dentro de um comando e aquela pessoa vai na mesma hora. Tem outros que vai demorar mais um pouco, mas vai acontecer também. Agora, por que essa diferença? Porque cada um é um, cada ser humano é um universo. Entendi. Cássia, voltando ainda ao assunto da abdução, eu queria saber de vocês o seguinte: existem pontos em comuns entre os casos de abduzidos? Ou seja, em todos os casos que você já teve no seu consultório, existe algum ponto que se entrelaçaram? Você diz assim, de enredo, de história? Sim, eu vi um filme agora há pouco tempo que os pacientes de uma determinada psicóloga, todos eles tinham viam uma coruja. Ah, tá, eu vi aquela... Como é que chama mesmo? Você viu o filme? Quarta... Não lembro o nome do filme. Mas foi um filme lançado, acho que foi no ano passado, se eu não me engano. Sim. Isso. Era pontos em comum entre os pacientes dela. Você também tem esse tipo de coisa no seu consultório? Não, nunca tive. Até assim, por exemplo, no filme ET, não sei se você lembra, que ele via uma pedra, que ele correu atrás daquilo, lembra? Sim. Não é? Ele começou a perseguir aquilo que era lá o local onde tinha o contato e tal. E era um sonho recorrente, ele tinha essa visão recorrente, né? Esse tipo de coisa aparece, né? Sonhos recorrentes, coisa recorrente que a pessoa vai atrás de buscar um símbolo, um simbolismo, um local, essas coisas assim. Mas em grupo, pelo menos não caiu na minha mão o grupo, né? Pode ser que até tenha, mas não tive a sorte dessa do filme, né? Que vieram todos para sua mão os que tinham mesmo tipo de sonho, formando um enredo. Não, nunca tive essa experiência. Se não me engano, no filme Contatos de Primeiro Grau, também tinha alguma coisa relacionada a isso, né? Todos eles viam a mesma montanha, não era isso? Acho que é isso. Aí agora já não sei se eu confundi os filmes. É isso mesmo, um negócio assim. Claro, é filme, né? Ficção, mas toda ficção, né? O cara lá, o produtor do filme, é o que eu te falo, ninguém consegue imaginar uma coisa que não vivenciou. De onde veio? Onde começou toda essa história de ET e essa história toda de filme, produção? Assim, claro, né?
Isso é produto de abdução, é produto de contato. Ninguém inventar uma história dessa assim, se não tivesse lá um começo, um enredo. Tem que ter uma origem, né? Ah, com certeza. Agora explica pra gente qual é a diferença do contatado e o abduzido. Então, o que passa muito na mídia é que o abduzido é aquele que é levado não por vontade própria, né? Então, ele é abduzido mesmo, a palavra abduzido, raptado, né? Uhum. E é mais ou menos por aí mesmo, porque é aquilo que eu te falei, o negócio da frequência. Ou eles vão raptar para fazer aquela pessoa mais chucrinha, assim, lá, sabe, que não tem conhecimento de nada, que não lê nada, que não vê nada, que para eles é melhor, porque o que acontece? Se essa pessoa, vamos supor, eles não vão arriscar, se a pessoa tiver a memória, ela lembrar do que aconteceu, é uma pessoa que vai falar e ninguém vai acreditar. Quantas pessoas você vê de experiências, assim, gente que vive lá no fim do mundo, no meio do mato, que tem essas histórias, pessoas contam e a gente que é racional, é chamado inteligente, a gente olha e fala, né? Uma história do Saci Pererê, da história que tinha, né? E tal. A gente não acredita, imagina, coitado, são coitados e tal. Então, eles não arriscam. Então, qualquer tipo de experiência que vai ser feito a nível de ciência, eles vão pegar esse tipo de pessoa, tá? Porque essa pessoa não tem repercussão, não vai repercutir. Os outros demais que eles pegam para brincadeira, vamos dizer assim, então são aquela questão da frequência. Isso na minha experiência, tá? Então, na questão da frequência daquela experiência que a pessoa de repente quer ter, ou tem, ou pensa, ou ela vivencia, ou até não acredita em determinadas coisas e começa a tirar um barato, essas coisas, de repente essa pessoa também é assim metida, mas não como justiça, mas é como brincadeira, né? É isso. Agora, já o contatado, ele é, ou então o caso do câmera, agora que eu também essa não sabia, foi levado e tal lá, esses daí não é nem caso de contatado nem abduzido, na verdade eles já estão prontos aqui, né? Tem um trabalho específico que são levados e tem a nítida impressão de que foram abduzidos, mas na verdade não é um caso de abdução também. E o contatado é aquele que de repente tem sonhos ou tem projeção astral, consciente ou não, ele se vê em outro lugar, ele se vê numa nave, ele tem experiência com outros seres, ele vai até esses seres. E aí recebe informação, tem um contato. Como saber se isso é sonho, imaginação? Não dá para saber, a não ser que se submeta à função. E aí eu não chamo mais de hipnologia, mas eu chamo de contato multidimensional, que são contatados dimensionalmente. Como é que essa experiência surgiu para mim em consultório? Ela surgiu através da experiência da hipnose, né? Como eu te falei no começo, de repente eu estou fazendo lá uma terapia de vidas passadas, regressão de memória, e de repente a pessoa começa a falar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Você vê, a pessoa não veio me procurar por causa de abdução, nem por causa de contato, nem nada ligado à ufologia. Ela veio buscar a terapia de vidas passadas, às vezes por um bloqueio de saúde, um problema já diagnosticado pela ciência, tipo os transtornos obsessivo compulsivo, bipolar, ou uma síndrome do pânico, enfim. Ela vem tratar um caso específico e de repente dentro da sessão, né, a pessoa começa a me contar ou falar desses seres, desses contatados, né? E aí começa a conversar, recebe informação, eu converso também com eles. Então, normalmente, os contatados são os seres dito nórdicos, né? Não tive experiência com outros, assim, tipo arcturiano, tipo seres de Hegel, mais. Normalmente, o que vem mais é de Orion e Arctúrio. E assim, do nada, a pessoa está numa sessão de terapia de vida passada e de repente ela começa a falar com esses seres que começam a passar informação para ela da vida atual dela, mas dizendo que ela tem
em determinado momento, que fazer uma elevação maior, espiritual e tal, porque tem um trabalho maior nesse momento do planeta, em relação ao planeta Terra. Então ele vai passando para a pessoa muitas orientações, entendeu? E aí eu converso também, faço perguntas também, e então é esse tipo de contato. Que depois que a pessoa faz essa puxada, puxa o fio da meada através da hipnose, ela pode depois sozinha manter essa conexão. Ela não precisa mais. Ela abrir o canal, ela consegue fazer o contato com esse ser, um chama de mentor, ou de guia, ou de sei lá o que, os nomes que dão por aí, que tem a ver com as filosofias que entendem, eu não verso por esse lado. Então, a pessoa consegue ter esse contato e saber os próximos passos. E, na verdade, também são pessoas, vamos dizer assim, aqui colocadas também com missões, vamos dizer, função específica. Assim como aqueles que são câmeras, esses também têm uma missão para fazer aqui, alguma coisa que tem que ser feita. Às vezes é dito diretamente para a pessoa de forma telepática, a pessoa não fala para mim, eu também não sei. Uhum. Entendeu? É passado direto para ela e tudo. E aí tá. Agora, tem muitos casos que também vêm por isso. Que a pessoa tem sonhos, se vê fora do corpo, se vê contra da... E de repente são casos de imaginação. Existe neurofrenia e várias outras coisas. Tem de tudo. Ok. Então, resumindo, o abduzido é o camarada que é levado à força e o contratado é aquele que entra em contato por livre e espontânea vontade. Exatamente. Okay. É mais ou menos por aí. Ok. São os casos das canalizações, né? Existe aí uma série de pessoas que dizem canalizar, ou seja, fazer conexões diretas com civilizações de outros. É como se ela abrisse o canal, daí a partir dali ela começa a receber informações para ela, do dia a dia dela, e começa também a receber informações em relação à situação do planeta, o momento planetário, entendeu? Nesse sentido. É muito interessante, que a pessoa dá uma desenvolvida muito, muito grande na própria vida mesmo, pessoal, parece que dá uma ajeitada em tudo, né? E esse, diferente do abduzido, tem a consciência. Ok, entendi. Cássia, vamos sair um pouco da abdução e vamos falar um pouco de regressão de memória, que também é uma área que você atua, né? O que é regressão de memória? Explica pra gente o que é regressão de memória. Então, a regressão de memória, ela atua diretamente na vida atual. A regressão de memória, você vai, por exemplo, a pessoa vem com um problema, ela tem um problema, um determinado medo de água, medo de dirigir, medo de altura. Então, na hora, né, o hipnólogo, o hipnoterapeuta, ele tem que perceber em que momento, né, isso pode ter acontecido, se isso foi nessa vida ou em vida passada. Como é que a gente tem esse discernimento? Não tem. É no momento. E você começa pela consulta, conversando com a pessoa, você vai tendo essa, vamos dizer assim, essa inspiração. Então aí o óbito. Tanto faz também passar para a vida passada como para a vida atual. Por quê? Porque nós somos uma consequência de várias vidas. Então, às vezes, se eu tenho um problema nessa vida, não necessariamente ela começou aqui, pode ter começado lá. Então, eu posso optar por uma coisa ou por outra. Mas a regressão de memória, especificamente, aquele para quem o hipnólogo é específico trabalhar nessa área, porque tem hipnólogo que não acredita em vida passada, né? Então ele vai trabalhar tecnicamente dentro da regressão de memória, que é até a barriga da mãe, mas não importa. E aí ele começa a fazer a pessoa entrar em transe, logicamente, e depois leva até a barriga da mãe, e dali ele vai caminhando a cada ano. Primeiro ano, segundo ano, e a pessoa vai experienciando. Então, ele que está em transe, ele fica como uma criança mesmo. Ainda quando ele não consegue verbalizar na barriga da mãe, aí eu dou o comando e tal, e ele consegue se expressar muito com dificuldade, mas depois, à medida que vai aprendendo a falar, fala que nem criança mesmo, gesticula que nem criança, ele faz movimentos de criança, ele vira uma criança, tá? Dentro do divã. E aí vai passando por aquelas experiências. Então você tem a condição de pegar o problema na hora que começou.
tá? Por exemplo, um transtorno bipolar, ele desenvolve sempre por um trauma que ocorreu em determinado momento da tua vida. Alguma coisa que aconteceu, que não necessariamente precisa ser uma coisa grande, pode ser pequeno, mas aquilo que gravou de uma tal maneira forte no seu subconsciente, e você lá na frente pode desenvolver isso. Então, é muito importante que eu vou trabalhando todos os períodos da vida da pessoa até trazer ela ao dia atual. Então, se nós estamos hoje no dia 18 de junho, então eu trago essa pessoa até 18 de junho. Eu tenho que pôr ela íntegra no momento atual, entendeu? Mas com o problema resolvido. O problema daquele problema que foi originado lá naquele instante da vida dela. Eu não vou mudar a história, mas eu vou ajudá-la a entender aquele momento e não trazer o trauma para a vida atual. Essa é a terapia de regressão de memória. Assim, para complementar, também atua também nos casos da dependência química, do cigarro, da compulsão por comida, uma série de coisas. É uma grande ferramenta. Fobias que o camarada tem na vida atual são originadas no regresso da vida dele, né? Foi isso que eu entendi. Vidas passadas, você quer dizer? Qual é a diferença de vidas passadas e regressão? A regressão, pelo que eu entendi, é até o ventre da mãe, não é isso? Regressão de memória é até o ventre da mãe. Tá. E regressão a vidas passadas, ela vai... vidas passadas, que não estou falando. Agora, vidas passadas, na verdade, se você levou a pessoa até a barriga da mãe, já são vidas passadas também, né? Passou pra vida, na verdade, é uma vida passada também. Então, a técnica é a mesma. Só que a pessoa pode trazer para a vida atual uma coisa que aconteceu lá em outra vida. A gente é o resultado. Eu sou reencarnacionista, logicamente, trabalho com isso. Eu vejo que nós somos o resultado das várias vidas. Então, de repente, é a explicação que você tem para uma pessoa que tem por que um nasce perfeito, outro não, por que um nasce numa família boa, o outro não, por que um é do bem, outro do mal, sei lá, ou um caminha por um caminho assim, outro assado. Então, você tem somos o resultado dessa única vida, a gente teria que ser mais ou menos todo mundo meio igual, porque somos contemporâneos, estamos fazendo a mesma coisa, deveria, né, ser uma coisa assim parecida, na verdade não é. Uhum. Né? Então, por que um nasce numa região, outro em outra região, por que um tem mais dificuldade, outro menos? Deus é justo. Se ele é justo, ele teria que ser justo para todo mundo igual, não é verdade? Só que existe a coisa das leis universais, que são o nosso livre-arbítrio, e a lei da ação e reação. Quer dizer, o que eu faço, eu tenho o livre-arbítrio de fazer o que eu quero, mas eu também tenho que ter a consciência que eu vou responder por isso. Quando eu vou responder? Às vezes numa vida só não dá. Entendeu? Então é um processo de evolução, assim como o nosso sistema, como nossa galáxia, nosso planeta e o nosso universo, ele caminha num processo de evolução, assim também é o ser humano, ele caminha na mesma é cíclico, né? Ele vai evoluindo, passando por várias etapas de aprendizado de acordo com o livre-arbítrio, que é a lei maior que nós temos, que nós fazemos ou não fazemos. Ok, cara. Terapias de vida passada tem a ver com reencarnação, então? A pessoa nem precisa acreditar em reencarnação, mas logicamente que tem a ver, não é? Porque, se não tivesse, não teria como ir para uma vida anterior. Aquele ser, ele vai para uma vida anterior que é a vida dele, então ele reencarnou, né? Ele teve várias passagens aqui nessa mesma vida. O que eu entendi pela informação com os contatados é o seguinte: nosso sistema, o nosso planeta, ele vive a condição de terceira e quarta dimensão. O que vem a ser? Nós vivemos aqui na terceira dimensão, onde eu vejo você de frente, de um lado e do outro, eu não vejo atrás. Não é verdade? Uhum. Eu não vejo tudo. Né? É uma visão limitada na terceira dimensão. Então é o plano dos chamados encarnados. E o plano dos desencarnados seria a quarta dimensão. Então você tem lá uns 20% de ectoplasma e matéria densa, ainda tem uma fisicalidade, mas você está numa outra dimensão, que é a quarta dimensão. No total,
nós somos, de população, 25 bilhões de seres, sendo que 7 bilhões estão encarnados e 18 bilhões estão desencarnados. Ou seja, tem muito mais na quarta dimensão do que na terceira. Tá? E quais são as regras? E tudo isso que eu estou te falando, foi dito, não tem nada a ver com historinha, filme, nada disso. Como funciona? Da mesma maneira como funciona aqui, funciona lá. Ou seja, o plano de evolução continua. O ser humano, ele continua, o ser, né, ele continua evoluindo ou não. E o livre-arbítrio vai me comandar aqui e lá. Então não é porque a pessoa morreu que ela vai ser melhor ou pior. Tá? Então ela vai, claro que ali, não tendo corpo físico e todas as demandas que nós temos no corpo físico, além do nosso instinto, da nossa vontade, do desejo e uma série de coisas, você tem também, mas tem menos reduzido, você tem uma condição maior de evoluir, né? Ou não, você pode simplesmente trabalhar o seu livre-arbítrio e ficar ali esperando. E você pode optar por reencarnar ou não. Então, se você tem, de repente, muito apego pela matéria e por tudo que a terceira dimensão te dá, tipo o sexo, o dinheiro, a vida, a boa vida, você vai querer reencarnar sempre. Você vai querer reviver isso novamente, porque você tem apego por essas coisas. O seu livre-arbítrio é que comanda, então você vai voltando. À medida que você volta, você gera mais karma. Né? E nós, seres, reencarnamos, vamos formando um enredo, vamos dizer assim, um enredo familiar. Então, nós nascemos sempre dentro de uma mesma família, aparentados e assim. Que é isso? Você cria laços familiares, enredo, vai criando karma entre aquelas pessoas, que vai funcionar o livre-arbítrio. Então, em determinado momento, eu vou encrencar com um, fazer lá, vai ter aquela... Por isso que você vê muitos relacionamentos de familiares, e isso aparece muito em consultório também, de pai que odeia filho, filho que odeia pai, mãe que quer matar o filho. Isso aparece direto. E aí não tem uma explicação. Poxa, não é pai, não é filho? Não nasceu? Não, naquela família montada aqui na 3D não deveria funcionar igual para todo mundo? E por que não funciona, tem hora? Por que tem mãe que pega o filho e joga na lata do lixo? Então, esse conceito de família é uma coisa nossa. Foi estipulado, mas que não é assim que funciona. O que tem que funcionar, na verdade, é o amor, né? Não é uma instituição. E para chegar nessa conclusão, para se trabalhar e ser um ser humano maior e vibrar numa frequência do amor, de repente eu preciso limpar muitas vidas onde eu fui coisas não tão assim, né? Onde eu me deixei levar pelos vícios, várias coisas. Então, você vai formando um enredo com esses familiares aparentados e assim. Aparentados, o que eu quero dizer é o seguinte: família próxima, pai, mãe, filhos. Os aparentados seriam tio, sobrinho, genro, nora, os afins. Sócios. Sociedade sempre é uma relação kármica, de resgate, de entendimento. E também os professores. Os professores também são aqueles que foram pessoas que também já tiveram um crescimento e não passaram. E vem com essa... E por isso que o professor é uma missão mesmo, né? Quase impossível aqui no nosso planeta, né? Então, mas é um resgate também. Né? Entendi. Quando eu te fiz essa pergunta, né, terapia de vida passada tem a ver com reencarnação, porque eu acreditava também, não sei se procede, de que esse resgate de vida passada não tem a ver somente com uma carga mais espiritual, mas com uma carga biológica até mesmo. Ou seja, de você herdar a experiência do seu avô, tataravô, bisavô e por aí vai, entendeu? Isso, sei lá, seu bisavô teve uma experiência que foi marcante para ele, isso veio impresso nas suas gerações seguintes, entendeu? Por algum motivo você acabou desenvolvendo isso na sua vida agora, por causa da experiência que o seu bisavô, trisavô teve lá atrás. Não sei se isso procede. De novo nós vamos voltar na questão da frequência, daquilo que a gente não entende que é energia.
Mas a gente não herda também as doenças? Sim, existe doenças hereditárias, né? Exatamente. São herdadas. E é uma coisa que não tem muita explicação, porque se eu sou um ser diferenciado, fui feito com outra pessoa, juntou ali, de repente, e eu estou num campo de evolução, o ser humano está evoluindo, por que as doenças estão cada vez maiores? Em vez do contrário, né? Que deveria estar purificando a raça, né? Vamos dizer assim. E não ter mais essa coisa geneticamente falando. Então os espiritualistas chamam de DNA espiritual, né? Então, vamos dizer assim, pragas da família, perseguição, né? Não é nem a palavra, como é que é o nome da palavra que eles usam? Maldição. Né? Seria uma coisa assim, maldição da família e tal, que era muito usado antigamente. Mas não é assim que funciona. Vamos dizer, logicamente que tem um enredo. Então, esse meu avô, que de repente cometeu alguma coisa e tal, e eu vou responder por causa do entrelaçamento familiar, vamos dizer assim. Eu também fiz parte daquele enredo. Com certeza eu fiz, porque se nasce sempre dentro da mesma família, aparentados e assim, eu estou dentro daquele enredo. Então eu faço parte daquela história até eu não quebrar essa cadeia. Como é que a gente quebra essa cadeia? Depois nós vamos entrar nessa história. Então, a pessoa fica dentro daquele enredo. Se ela pode ter, em um determinado momento, assumido aquela história como verdadeira, como sendo sua, ela pode. Porque a pai e a mãe falam a história, contam a história de criança, e de repente a pessoa assume aquilo como sendo a sua história, e aquilo que eu disse para você. O nosso cérebro ele não tem capacidade de discernir o que é real, virtual ou imaginário. Para ele, se você tem uma história que você tem na sua cabeça, que você imagina, sei lá o que, você ouviu, vivenciou, e aquilo emocionou você de tal forma que mexeu com o seu lado emocional, o seu subconsciente vai registrar como verdadeiro. Não importa se a história é sua ou não. E isso você vai somatizando e vai trazendo para a sua vida. A história também a respeito de uma criança que está, de repente, a mãe está assistindo um filme lá com o pai na televisão e a criança está lá e pensa, a criança está olhando, não está vendo, tem meses, tem um ano, não está percebendo. Só que não é assim. À medida que eu estou assistindo e aquilo me emociona, e eu falo alguma coisa, eu comento com a outra pessoa e tal, eu vibro, a criança registra tudo e pode registrar como sendo dela verdadeira. Essa história passa a ser verdadeira naquilo. Entendeu? E aí pode vir os medos na criança. Medo escuro, medo disso, medo daquilo. Um monte de medo que às vezes desenvolve a criança, que não necessariamente trouxe de outra vida, mas trouxe, já está aumentando o número de vivências e de medo e de coisas naquele momento que a mãe e o pai estão vendo aquele filme fora da faixa etária que tem que ser respeitado. A criança tem que estar lá no quarto dormindo, ela tem que estar distante. Não que a energia não vai chegar também, vai. Eu digo sempre para o meu cliente, se meu filho não pode ver, eu também não posso. Isso é uma coisa que a pessoa teria que trazer para a sua vida, porque a gente tem que respeitar o nosso subconsciente, porque aquilo vai registrar. Aquilo vai te impactar e aquilo vai te influenciar de alguma maneira dali para frente. Se te causou medo, se te causou impressão, se te emocionou negativamente, aquilo vai ficar registrado porque você não tem controle sobre isso. Nós não temos controle sobre isso. Então é muito importante tudo que a gente vê, ouve, lê, é muito importante, né, fazer essa separação. Ok. Cássia, que tipo de trauma essa terapia pode curar? Eu acho que você já respondeu isso agora, né? Mas tem como enumerar algum tipo de trauma? Vamos especificar. Primeiro, nas fobias, né? Todo tipo de fobia. Porque a pessoa pode ter desenvolvido essa fobia justamente na infância, porque viu, ou a mãe viu, o pai viu algum filme, alguma coisa que impactou aquela criança. A criança pode ter passado por aqui, pode ter visto um filme, qualquer coisa que pode ser impactada, ela desenvolveu medo de dirigir, medo de água, medo de altura, medo nas várias. Então as fobias, né? Os pânicos de modo geral, e pode ter vindo de outra vida passada, logicamente, uma pessoa que não dirige, por exemplo, ela pode ter
tido uma vida passada, um acidente, e ter morrido até no acidente, ter sofrido isso, pode, isso tem que ser pesquisado. Então, e também os casos de relacionamento, então, eu acabei de falar agora, familiar, às vezes é importante fazer a sessão com a família inteira, e aí entra o perdão, a terapia única, a compreensão, é o perdão. Quando quebra essa cadeia, eu perdoo a pessoa porque ela me fez aquilo, e que ela está me fazendo nessa vida, porque eu já fiz isso para ela em outra. Normalmente a história é assim, simplificando a coisa. Então existe todo um trabalho feito na pessoa e quebra aquela cadeia. Mas mesmo que não seja em família, mesmo que somente ela se conscientize, ela já consegue quebrar aquela cadeia de sucessão de vidas que vai se repetir sempre com o mesmo problema, em situações diferentes, mas sempre o mesmo problema. E então a terapia entra aí, né? Ela entra tanto nos casos de relacionamento, de fobia e nas doenças crônicas. Vai curar todo tipo de doença crônica? Não é também a mágica, mas pode acontecer. Vamos dizer assim, é bem possível de acontecer. Uma pessoa que tem problema de rinite, de bronquite, todos os itens da vida. E por quê? Porque de repente, principalmente o que tem a ver com ar, assim, com respiração e tal, também pode ser que a pessoa tenha morrido afogada, pode ser que ela tenha sido asfixiada, uma série de coisas, entendeu? Doenças assim, tipo dor de cabeça crônica, também isso também é possível de ser curado através da regressão, tanto de memória de vida passada, para chegar no momento onde começou aquilo. Então, doenças assim que de repente a pessoa vai em todo tipo de médico e não consegue um diagnóstico. A gente chama dentro da hipnoterapia de doenças reflexas. Até dores no corpo, não tem? Quando o pessoal que sofre de fibromialgia, dói tudo, tem gente que dor no joelho, dores e a pessoa pesquisa e não tem uma doença de fato. Então a gente chama de dores reflexas. E essas aí também, elas são bem possível de se curar através da terapia de regressão. Qual é o grau de regressão de um indivíduo? Até onde o indivíduo pode chegar numa regressão, numa terapia de regressão? Então, isso daí é uma pergunta da mente. É uma pergunta racional da mente. É uma pergunta da mente. É uma pergunta estatística. Toda pergunta estatística é uma pergunta da mente. É racional. Que não tem a ver com a hipnoterapia. Eu digo sempre, quando você remete a pessoa à hipnoterapia, à hipnose, o racional, ele quer dados. Aonde, quando, como, foi, não sei o que, o nome. E é possível, lógico, eu vou fazer a pessoa se ver onde é o momento. Tem gente que pode se regredir uma vida anterior, ficar muito, se for jovem, está muito perto, dá até para pegar na internet quem foi e tal, não sei o que. Tem casos assim? Tem. Especialmente racional. Ele quer provas de que realmente ele foi de uma vida passada. Mas para a hipnoterapia, esse banco de dados não interessa. O que interessa pra gente é a causa, a emoção, o problema. Entendi. Então o subconsciente, ele não vai... Outra coisa que muitas pessoas perguntam, mas não vai trazer histórias calabrosas, assim, que depois eu não vou conseguir conviver com aquilo e tudo. Não existe isso. Aí existe um mecanismo de defesa. O seu subconsciente, ele vai trazer para o consciente somente aquilo que você suporta saber. Somente aquilo que vai ajudar você no seu momento atual, no seu momento de evolução, de autoconhecimento mesmo. Ele vai te revelar somente aquilo que você está preparado. Entendeu? Então, eu já sei, numa regressão, por exemplo, num determinado momento que eu pego aquela pessoa, eu já sei que ela está com 20 anos, eu já sei que é dali pra frente que a história vai me contar, não é pra trás, né, o ponto. E eu vou no problema. Agora, onde ela tá, que país que é, que momento que é, que ano que é, e dado, tá escrito que não tem interesse, quer dizer, e também não dá pra você saber quantas vezes ou quantas vidas uma pessoa pode ser metida assim, estatisticamente, porque é até onde você pode suportar. Fora dali, não vai ter mais nada mais ser tirado ali do seu subconsciente. Entendi.
Mas o camarada que passa por essa sessão, ele tem a curiosidade de saber quem ele era numa vida passada. Não tem. Não tem. Não. Eu acho que eu teria. Então, não tem porque quem está falando comigo agora é tua mente racional. Agora, quando você entra dentro do problema e dentro da sessão, até porque você não vai precisar falar para mim, você vai ter todo o conhecimento. Você vai ter, passa um filme. Entendeu? E você vai saber onde você está, o que é, tudo isso você vai saber. Tá, então o cliente se lembra da sessão de tudo. Só que quando pega o problema e a emoção, aquilo fica mais latente e mais forte. Então normalmente é o que ele traz mais. E eu, naquele momento, para ganhar tempo, eu vou trabalhar em cima daquilo. Se eu não posso ficar com uma pessoa em estado de hipnose por mais de 1h30. Por quê? Porque para tudo, para toda a circulação sanguínea, praticamente. Baixa muito. E a pessoa começa a ter problemas depois, né? Pode ter problemas. E tanto é que a pessoa tem que fazer, assim, tem que urinar antes, uma série de coisas, porque relaxa tudo tão internamente que faça tudo funcionar. Isso aqui é até bom, funciona. E vai dar vontade logo de fazer xixi, aquela coisa toda. Então, eu não posso manter a pessoa mais tempo do que isso. Então, se de repente eu estou vendo que eu estou trabalhando uma coisa, que é aquilo que... Eu não posso parar aquilo ali para perguntar para a pessoa, mas em que ano que você está? Em que país que você está? Está fazendo frio ou está fazendo calor? Não sei o quê. Esses dados estatísticos, de repente, não dá tempo. Eu ganho tempo quando eu entro direto no... Claro que ela vai contar o filme inteiro. Ela vai contar todos os detalhes da vida, tintim por tintim. Mas mesmo a pessoa vai pegar aquilo que interessa. E aí entra a emoção, você entra dentro da história, você vai viver tudo, vai ter aquela experiência, tudo. Você mesmo acaba trazendo ou vivendo aquilo que te interessa mais naquele momento. Entendeu? Não entendi. Nada de turismo, então, né? Não. Mas você pode fazer por autoconhecimento? Isso que eu ia te perguntar. Pode também. É proibido? É antiético você hipnotizar alguém? Também pode fazer. Só por curiosidade? Pode. Isso. Eu garanto que não vai ser só por curiosidade, porque a gente, tenho certeza que não vai ser uma experiência só de brincadeira ou de autoconhecimento. Certamente que se a pessoa entrou na regressão, ela vai ter uma história. Com certeza vai ter. Ela pode até não ter ido lá a fim disso, mas vai acontecer. Quer dizer, como a pessoa chega até mim, não importa. Importa que se ela chegou ali é porque eu já sei que ali tem uma história, que ali vai ter uma situação que vai ajudar aquela pessoa de alguma maneira. Ela vai ser ajudada de alguma maneira. Entendi. E, Cássia, a pessoa que passa por esse processo, ele, como você disse, ele vai se lembrar de tudo, né? Vai passar a lembrar de coisas que ele não lembrava. Isso vai passar a influenciar a vida dele dali pra frente. Tem pessoas que se pautam nessas experiências depois disso. Como é que funciona? De fato, você é o resultado de várias coisas, de várias vidas, de várias experiências. É parte da sua vida. Hoje o ser humano, ele tem uma vida, ele tem uma vivência, ele é levado e faz às vezes determinada coisa dentro de um padrão familiar. E de repente ele tem todo um histórico que poderia ser diferenciado. Então, e ele não sabe, então ele segue o padrão familiar. O que te dá a regressão, além de você poder estar trabalhando os fobias, os problemas familiares, as doenças, reflexos, não importa, tudo isso é autoconhecimento, você está se conhecendo, né, sabendo mais de você também vai ter um outro lado de uma compreensão maior de você mesmo. Então, logicamente que as atitudes começam a mudar a partir dali, vai mudar, com certeza vai mudar e mudar para melhor. Porque você vai ser você vai conhecer você, quem eu sou, né? Então, é claro que isso pode interferir naquele padrão de vida que eu estou levando, que eu me deixei levar. Pode ser, ou não. De repente a pessoa pode saber lidar com a situação. Mas ela realmente é um processo de mudança. Porque se você quer mudar e evoluir, você tem que mudar, não tem jeito. E se você fizer todo dia a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Quando eu tenho uma compreensão maior, me foi mostrado
alguma coisa maior, e eu sei que eu posso, ou que eu não posso, então, a partir dali, a minha responsabilidade começa a ser maior. Ou seja, errar por ignorância, Deus perdoa, vamos dizer assim. Já errar com consciência, o peso é maior. Aí entra a culpa, uma série de coisas. Entendeu? Então, o autoconhecimento é um trabalho de reforma interior muito grande, que a pessoa depois, ela precisa elaborar isso nela para poder conviver. É claro que aquilo que eu te falei, que o subconsciente vai revelar somente aquilo que ela tem a capacidade de elaborar. Mas não. Naquele momento que ela está da vida dela. Não adianta trazer um monte de revelação que a pessoa vai ficar louca e não vai conseguir conviver com aquilo. Ela vai conseguir conviver de boa, só que tendo uma compreensão maior em relação do que acontece com seus familiares, em relação a dons, porque você vê muitas pessoas que tocam instrumentos e nunca aprenderam uma nota musical. Da onde vem essa informação? Né? É verdade. A ciência não explica, ninguém explica, fica tudo falso assim, né? Ninguém fala sobre vários assuntos. A gente vê criança que sai, que nem precisa na escola para fazer a matemática, que conhece tudo da matemática, e faz fórmulas, isso e aquilo. Da onde vem isso? O autodidata seria um produto. São as memórias que estão ali. Só que ele veio com essa percepção. A gente tem essa condição, mais ou menos até os 7 anos, a gente tem condição de lembrar de vida passada, de tudo. Só que o pai e a mãe, ele mata isso na criança, ele não incentiva. Quando a criança começa a falar uma coisa, tem os amiguinhos invisíveis, não sei o que, a própria mãe e o pai inventam umas histórias, umas elucubrações, porque eles têm medo de lidar com o diferente. Uma criança diferente, uma criança que de repente tem memória, uma criança que tem talento. Ninguém quer viver, todo mundo quer viver dentro do padrão. Uhum. Então mudar esse padrão que a gente é feito dentro de uma matriz é muito complicado. Quebrar essa cadeia é muito difícil. E o autoconhecimento, ele te dá isso. E à medida que você se conscientiza, você não quer mais viver dentro daquele padrão antigo. Você sabe mais, você quer mais, você viu mais, você pode mais. Então você vai começar a operar nessa frequência. E automaticamente a tua vida pode mudar. E aquilo que está em volta de você, que de repente pode ser aquilo que te prende, ou te poda naquilo, e você pode querer mudar, entendeu? E aí, os que estão do teu lado vão achar que você enlouqueceu, ou então, você entende? Você não vai jogar mais o jogo, aí se complica, vamos dizer assim, pode complicar. Ou não, você pode optar pelo seu livre-arbítrio e ficar na zona do conforto ali, não mexer em nada. Entendi. Entendeu? É isso. Ok, Cássio, vamos partir para o segundo bloco, que é a parte da pergunta dos ouvintes. Lembrando os ouvintes que a grande maioria das perguntas já foram respondidas, né? Então, eu vou pular uma série de perguntas aqui, tá? E partir para perguntas que eu considero mais coerentes, né? E que talvez a Cássia ainda não tenha respondido. Bom, em relação ao Roger, o Roger ele traz aqui uma história gigantesca, falando de uma experiência que ele teve quando tinha 5 anos. E aí, para resumir tudo, a Cássia já está de posse da história do Roger e ela já leu, ela está por dentro da situação. Então, para resumir tudo, ele pergunta a você, Cássia, o seguinte: me parece que uma frase marcou muito a infância dele, que é a seguinte: então é assim que é se sentir vivo? Porque segundo ele viu uma pessoa e tentou entrar no corpo da pessoa mentalmente. É uma história meio complicada. E aí essa frase surgiu para ele. E como ele era uma criança de 5 anos, acho que ele achou a frase muito complexa para uma criança de 5 anos, né? E ele pergunta assim, a você, Cássia: então é assim que é se sentir vivo? É comum e faz sentido para a senhora quando ela é dita por uma criança de 5 anos? Você tem alguma coisa a nos falar sobre isso, cara? Então, essa pergunta do Roger é uma coisa assim, essa história, essa vivência dele é que ele diz que tem 5 anos, que poderia ser uma imaginação de criança de 5 anos. Bem, pode. É aquilo que eu acabei de dizer, nós somos resultado de várias vidas. Não quer dizer que eu tenho 5 anos de idade, que eu não tenho uma memória de 80, uma memória de 90, de 100 anos. Eu posso a qualquer momento trazer histórias de várias vidas, de várias existências e de várias experiências.
Então, eu posso sim estar tendo experiências consideradas adultas no corpo de criança. Isso não quer dizer nada. Isso está bem comum, né? Nos dias de hoje, né? Para todo mundo. Para todo mundo. Porque você olha, mas você tem esse lado, assim, que a gente tem paternal e maternal, de olhar a criança, ai que bonitinha, criança, achando que é um ser indefeso, quando não, ali inclusive está latente muitas informações e que de fato, às vezes a família mata na criança essas informações que poderiam ser preciosas a nível familiar, né, pra, às vezes até quebrar essa cadeia de situações que envolvem essas pessoas, mas que de repente isso daí é simplesmente iluminado na criança, né? Então, qualquer experiência uma criança pode ter sim, em qualquer idade. Agora, para saber exatamente se foi uma experiência dessa vida, se isso não foi apenas uma lembrança de vida passada, aí teria que submeter a sessão. Não tem como eu aqui dizer para você o que eu acho. Eu não acho nada. Eu faço tecnicamente dentro da sessão ali na sessão de hipnose. Então ali é que a gente obtém as respostas se aquilo foi ou não uma história verdadeira. Ok. O Rodrigo quer saber se existe a possibilidade da pessoa embaralhar a mente com perguntas durante a regressão e criar uma falsa história sem ter consciência disso. Isso nós também já respondemos antes, que não tem. Na hipnose não tem, porque a pessoa fica sob o meu comando. Ela não tem como comandar a situação. Pelo contrário, né? O tempo todo ela vai estar sendo comandada por mim, então não tem como ela inventar uma história. Ela tem antes. Como eu falo, a pessoa chega às vezes com uma história que viu, que sonhou, que isso sim. Mas e até no momento que ela está começando a entrar na sintonia, vamos dizer assim, em hipnose, em transe, ela ainda pode estar com aquilo na cabeça, pode falar algumas coisas diferentes àquilo, e eu vou levando, e eu sei que aquilo tudo é imaginação, que não é, lá, até o momento que ela entendeu, ela entrou, não tem mais jeito. Aí ela fica sob o comando e aí a história é real, 100% real. Ok. A Eliane, ela quer saber quais as vantagens de uma regressão e quais os benefícios que pode causar, e se pode causar danos de alguma maneira. Não, danos não, porque senão não seria terapia, não é verdade? Falava terapia. Terapia é para curar, né? Terapia é cura. Então, também a gente já respondeu isso, o subconsciente ele não revela nada daquilo que você não esteja preparado para saber. Tudo que ele vai revelar são pontos importantes para você nesse momento, para que você possa, a partir daquilo que você obteve, né, de revelação, trabalhar em você mesmo. E precisa de acompanhamento? A partir daí, não. Diferentemente da sessão com um psicólogo, que leva anos, às vezes, para você chegar num problema, onde começou o problema, que são várias sessões, a regressão não, ela é numa única sessão. Tanto é que quando eu entro dentro do problema da pessoa, que já é essa vida ou em outra vida, não importa onde começou o problema, que eu chego no problema, eu tenho que ir do começo, meio e fim. Eu não posso parar aquela sessão e falar, na próxima eu volto lá e resolvo com você e vou resolver. Não. Eu tenho que começar. Há hipnólogos e terapeutas que fazem isso. É possível, A pessoa para ali, eu volto na próxima e parto dali, daquele momento em diante, e posso fazer de uma sessão, várias sessões. Claro, isso financeiramente para mim seria lucrativo, mas eu não faço isso. Esse não é o meu jeito de fazer. Em determinado momento, por isso que eu marco um cliente por dia. Não importa se eu vou ficar com ele 1 hora, 3 ou 4. Eu vou pegar aquela história do começo, meio ao fim. Né? Eu vou resolver naquela sessão o problema. Que eu sei que está ali. Se eu peguei o problema ali, eu vou resolver ele ali. Junto com a pessoa. Entendeu? Saiu da sessão, a pessoa ela está curada daquilo. Vai ter que algumas coisas podem mudar na vida dela em função daquilo? Pode, mas aí é o livre-arbítrio. E aí eu não posso interferir. Se ela vai ou não
De repente, isso eu estou falando em caso de relacionamento. No caso das doenças reflexas é automático. No caso da fobia também, ela obteve a consciência do porquê que ela tem aquela fobia, automaticamente aquela fobia desaparece. É assim automático mesmo? É assim automático. Entendeu? Então, você ganha muito tempo em relação à psicologia normal. Muito tempo. Nos casos de fobia e no caso. Tanto é que eu faço trabalho em conjunto às vezes. Um psicólogo manda para mim para fazer a hipnose, a hipnoterapia, justamente porque a pessoa entra em muito sofrimento. Quem sofre de transtorno bipolar, né, a pessoa não aguenta, porque ninguém consegue conviver com uma pessoa que altera de humor, uma hora está eufórica e outra hora está muito brava, às vezes violento, ninguém consegue conviver com isso. Então, quando a coisa começa a ficar muito difícil e o psicólogo vê que vai levar muito tempo para chegar a uma solução, ele manda para a hipnoterapia que vai direto ao ponto, entendeu? Uhum. E depois, a partir dali, ela começa a trabalhar, ou o psiquiatra mesmo, se for o caso da medicação, começa a trabalhar em cima do que foi o reflexo daquela doença. Ou seja, se a pessoa entrou para a droga, para o álcool, porque ele não aguenta aquele transtorno de humor, ele acaba enveredando por alguma compulsão. E aí ele tem que ser tratado lá com o médico, entendeu? Então, são casos, mas tem uma indicação muito positiva, muito forte em relação a se ganhar tempo, vamos dizer assim, né, para poder chegar na cura definitiva de um problema. Então, é uma terapia jamais pode trazer qualquer tipo de transtorno para a vida da pessoa, isso não. Ok. Bom, a Eliana também quer saber, alguma dessas pessoas que você atendeu, saberia me dizer como vivem hoje? Houve mudanças em suas vidas? Eu acho que isso é segredo de Estado, né? De fato, isso é a história do livre-arbítrio, né? A pessoa, de repente, ela tem a experiência, e eu não tenho, vamos dizer, esse feedback. O que eu tenho é o boca a boca, né? De repente aquela pessoa me encaminha outra, encaminha outra e tal, e você vai vendo o resultado, né? Que aquilo teve uma boa ressonância, teve um bom resultado na vida da pessoa e tal. Experiências próximas que eu vi com gente bem complicada por esses dias, que estão enredados por amigos. Normalmente a gente tem cliente que não tem laços de amizade, mas quando é amigo assim você vê o resultado, né, e nas pessoas. Ou não, tem pessoas que simplesmente, por exemplo, se é do meu raio de amizade, a pessoa some. Por que a pessoa some? Porque quando ela me vê, automaticamente ela vai estar se cobrando uma solução dela mesma, né, porque ela não fez nada com aquilo. Então ela some do meu raio de visão, vamos dizer assim, entendeu? Porque ela optou por ficar na zona do conforto, ficar dentro do problema, ela não quis resolver aquilo. Então ela acha que quando ela me vê, de repente vem, eu iria questionar, eu jamais faria isso, porque isso é uma coisa realmente da sessão, né? E não tem nada a ver misturar a amizade com o profissionalismo. Mas de alguma maneira eu sou o reflexo daquilo, não é verdade? Que ela obteve, o que ela pensou, que foi revelado, e quando ela me vê eu posso me tornar o espelho daquilo. Então ela prefere se afastar. Então, depende muito do livre-arbítrio da pessoa, depende de como ela vai querer trabalhar aquilo ali. Agora, que a vida da pessoa fica muito mais fácil, fica. Com certeza, se a pessoa pega a partir dali aquela informação, qualquer que seja ela, vai ficar mais fácil, porque um que ela vai ficar livre dos medos, outro que ela vai ficar livre das complicações familiares, de doenças ou dores pelo corpo, reflexo, coisas dessa natureza que impede a gente de ser nós mesmos, e a gente acaba focando o nosso dia a dia nesses problemas, vamos dizer assim, e mais a gente vive em função disso, problema familiar, problema de trabalho, problema de relacionamento, problema com dores, problema com dinheiro, e você deixa de ser você, porque você é o problema, né? Você vive para solucionar problema. E quando você é você? Nunca é. Você não tem tempo para você. Você vai lembrar de você. Você está lá aos 40, 50 anos, mas o que eu vim fazer aqui? Para onde eu vou? O que é tudo isso? Aí como que começam a fazer aquelas perguntas e que às vezes nem dá tempo mais de correr atrás, vamos dizer. Então, esse autoconhecimento ele te dá uma acelerada no processo de entendimento para que você ganhe tempo
e ganhar qualidade de vida. Ok. O André, ele está fazendo uma pergunta um tanto que pessoal para você, Cássia, que é o seguinte: o que levou a doutora, aqui chama você de doutora, a se especializar em suportes abduzivos? Já teve alguma experiência OVNIs ou abdução? Então, como eu disse no começo, isso foi em consultório mesmo, não foi uma experiência minha particular, que me levou a isso, né? E sim, a própria experiência com o cliente. De repente eu estou fazendo uma sessão de hipnose e de repente eu vejo a pessoa entrar numa outra frequência, né? Ou uma frequência de contatado, de abduzido. E aí é que eu comecei então a me interessar e me especializar nessa área. Tá? Não foi uma experiência minha pessoal, não. Ok. O Felipe quer saber quais foram as suas maiores descobertas. Essa é uma boa pergunta. Muito profunda. Ele me especificou em que área, não é verdade? Ele me especificou em que área. Então, vamos falar em todas as áreas. Na regressão de vidas passadas, eu pude ter a certeza que existem vidas passadas. Eu pude ter a certeza que nós somos o resultado daquilo que nós fazemos. Né? Eu pude ter a certeza de que nós podemos mais, que nós somos o resultado daquilo que nós fazemos, né? E que nós podemos consertar também. Nós temos esse poder, essas armas, assim, nós temos o poder da intuição, da hipnose, da telepatia. Todo mundo tem, todos nós temos, nós perdemos essas faculdades, mas todos nós temos. Descobri que a gente pode ser nós mesmos e sair fora do comando ou da matriz, né, daquilo que a gente é programado para ser. Então, essas são as experiências. E no contatado, vamos dizer assim, né? No abduzido também já falei que é a respeito da tecnologia que nós temos hoje, da própria ciência, engenharia genética, tudo assim como fazem na 3D com os ratos, né? Eles fazem também conosco, com o ser humano, para poder desenvolver a tecnologia e criar mecanismos e remédios e outras coisas para nós mesmos, reverte para o ser humano. Então isso também eu descobri. E nos contatados eu descobri que existe uma força maior. Uma força maior, né, que a gente vai falar em nome de Deus, que comanda tudo isso. Né? Existe um comando maior que não interfere no livre-arbítrio, não interfere diretamente nas nossas vidas, nós somos resultado daquilo que nós fazemos, mas ele está de olho, quer dizer, ele é o que seria o criador de tudo isso. Tá lá, faz a sua história, e você vai viver dentro desse mecanismo das leis universais, do livre-arbítrio, e você vai fazer com você, com o seu corpo físico, com o seu planeta, ou com o seu sistema, aquilo que você achar. Só que você vai, da mesma maneira, receber isso de volta, a lei da ação e reação. Né? E eu vejo, pela história hoje do nosso planeta, do que vem acontecendo, do aquecimento global, da história da água, de uma série de coisas, que é bem por aí mesmo. É o resultado das inconsequências das nossas atitudes, né? E não só nessa vida. Por isso eu imagino que seja um Deus justo, porque hoje nós estamos sofrendo essa consequência dos maus tratos feitos ao nosso planeta. Mas por que nós estamos sofrendo agora? E os outros que passaram antes? Mas os outros foram nós mesmos. Né? Então, é o resultado de muitas vidas, que foi essa, vamos dizer assim, as descobertas que eu obtive dentro dessa minha experiência com a regressão, com a hipnose, com a hipnoterapia e com a biologia. Ok. Bom, chegamos ao fim de mais uma entrevista aqui com a hipnoterapeuta Cássia Faria. Cássia, como é que o pessoal que tem um interesse, ou tem algum interesse de contratar o teu serviço de hipnose,
Como é que faz para te encontrar? É super fácil, né? Para ficar mais fácil, pode ser por e-mail, né? cassiafaria@gmail.com. O Cássia Faria é normal, Cássia mesmo, sem ser. Pode ser esse Cássia que está no site, que é o CASSIAH Faria@gmail. Pode ser o Cássia normal, igual Santa Rita de Cássia, aquele Cássia normal, CASSIA Faria. Não tem o S no final, né? O S foi por minha conta, né? Faria. cassiafaria@gmail.com. E eu dou todas as informações. Tem também o meu site, que é também o Cássia Faria webnode.com, mas pelo e-mail é mais fácil. Pelo e-mail é mais fácil, porque aí eu já respondo todas as perguntas, né, que a pessoa eventualmente queira me fazer, e passo todas as informações, tá? Ok. Quem tiver alguma dificuldade é só entrar em contato aqui com a gente aqui pelo GUBEF, que a gente tenta colocar vocês em contato com a Cássia. Tá bom? Cássia, bom, chegamos ao final de mais uma entrevista. Eu vou deixar contigo para suas considerações finais. E no dia 18 estaremos colocando essa entrevista no ar. Então, suas considerações finais, por favor. Ok. Volto a agradecer a importante participação para mim, para que eu possa ter passado alguma informação que isso possa fazer diferença para alguém ou não, não sei, de repente muitas pessoas podem não ter gostado, mas é a minha vivência, a minha experiência. Eu não falo como uma pessoa cursada ou letrada no assunto, não sou especialista em ufologia, eu sou especialista em hipnose e em terapias de vidas passadas. É a minha experiência de consultório que eu tentei passar para vocês. Não sei se respondi todas as perguntas, mas dentro daquilo que eu conheço, eu dei o melhor de mim e estou à disposição de quem queira saber mais. Não tenho literatura também, não tenho livro, qualquer coisa que você possa buscar, mas estou aqui à disposição de todos para responder aquilo, dentro daquilo que eu conheço, responder as suas perguntas. Ok? Muito obrigada e espero uma próxima vez, quem sabe. Ok, agradecemos a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Estamos terminando o programa Diálogo Ufológico. O seu programa de debate e entrevista ufológica na net. Diálogo Ufológico, aqui pela Rede GUBEF. Muito obrigado.